Bom, vamos continuar, né? Segunda parte do vídeo da Primeira Guerra Mundial, tá certo? Vamos acelerar porque aqui tem muita coisa, tá? Gente, qual foi o saldo dessa guerra, né? Infelizmente, claro, obviamente teve um grande número de pessoas que morreram em conflito, né? Foram mais ou menos 9 milhões de pessoas que morreram, né? Claro que, fora isso, a morte em si, que já é um grande problema, né? Teve também muitas pessoas feridas, né? Que voltaram mutiladas, até mesmo os que voltaram, né, com o físico tudo direitinho, vamos dizer assim, trouxeram traumas psicológicos da guerra, né? Imaginem vocês, assim, lidar com um estresse, né, que você está num campo de guerra que a qualquer momento vem uma bomba, a qualquer momento você vê uma pessoa sendo estraçalhada ao seu lado, enfim, amigos mortos, é muito, muito difícil, né? Nós, assim, nosso corpo, o corpo humano, psicologicamente não tem condições de lidar com isso. Então teve pessoas que voltaram com trauma de guerra, pessoas que voltaram, né, com problemas mesmo mentais, né, questões mesmo de lidar com esse choque que foi muito grande, né. Tem até um livro chamado Fique Onde Está, Então Corra, é do escritor John Boyne, o mesmo escritor do Menino do Pijama Listrado. É um livro muito interessante, porque ele trata justamente desses traumas de guerra, né? E aí, então muita gente veio também, né? Sem mão, sem braço, mutilados, né? Quer dizer, foram muitos que ficaram feridos, certo? Claro que isso também vai trazer uma grande repercussão para a própria Europa, né? Imagina, depois de uma guerra dessas, pessoas retornando, né, daquela forma e tudo. Teve até uns casos, né, que como lá na guerra eles utilizavam muito o uso do cigarro e do álcool, né, para poder até se manterem lá, não sei se você está lá num conflito de guerra, né, você manter ali aquela batalha, aquele desgaste, a bebida acabava sendo uma companheira diária dos soldados. Então, quando eles retornaram, né, acabaram não conseguindo tirar o álcool da vida deles, né, então por isso que muitos vieram alcoólatras com problemas aí de dependência química, né. Não é à toa que o Alcoólicos Anônimos foi criado por ex-combatentes de guerra, certo? Bom, pessoal, quando acaba a guerra, né, os Estados Unidos, né, ele tenta interferir nos acordos pós-guerra. Né, ele vai tentar criar os chamados 14 pontos de Wilson, que seria uma forma mais amenizada de lidar ali com quem ganhou a guerra, com quem perdeu. Mas, né, como a Tríplice Entente estava a Inglaterra e França, eles queriam simplesmente destruir a Alemanha, né, para não ter que depois lidar com outro possível conflito. E aí eles exigiram, né, um tratado chamado Tratado de Versalhes. Olha, quem perde não tem muito o que escolher, né? Teve que aceitar. Então, o que foi esse Tratado de Versalhes? Foi um tratado, né, que, assim, gente, foi muito punitivo para a Alemanha, né? Ele indenizou a Alemanha, tirou o territorial Alsácia-Lorena, que era um território de disputa entre a Alemanha e França, foi retomado pela França. Algumas colônias foram perdidas para as potências vencedoras. Teve que pagar a indenização. Além disso, foi limitada o número de seu exército, a construção também de armas bélicas foram proibidas, né, na Alemanha por muito tempo. Então o Tratado de Versalhes ele veio assim como uma forma bastante punitiva para a Alemanha. Não é à toa, né, que vai de uma certa forma construir uma cultura de revanche na Alemanha. Né, vai ter uma cultura, né, como a Alemanha saiu devastada, tal, eles vão, né, ter essa construção lá de uma possível guerra, né, pedindo aí um pouco revanche mediante o que aconteceu no Tratado de Versalhes também, né. Um dos pontos também que aconteceram pós-Primeira Guerra foi a chamada Liga das Nações. A Liga das Nações é o que depois vai resultar no que a gente conhece como a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, certo? A Liga das Nações é para garantir a paz mundial. Olha que legal. Ela conseguiu? Não, né? Porque logo depois da Segunda Guerra Mundial. Você está falando de grandes impérios em disputas, né? E que tem grandes poderios bélicos. Então só eles mesmos podem entrar em acordo, né? Um país que não tem potência bélica não pode interferir em outro pedindo para não ter guerra. Só quem pode decidir em não ter guerra ou não são os próprios países que têm as principais potências bélicas, né?
vai ocorrer o quê? Uma crise do velho mundo, a Europa vai começar, né, a entrar em colapso e crise, e uma ascensão do novo mundo. Esse velho mundo que a gente chama é a Europa. O novo mundo seria a América, né, os Estados Unidos, as novas potências, né, depois também o Japão, certo? Então vai ser a ascensão aí dos Estados Unidos, começar a ascensão dos Estados Unidos, certo? Outro ponto também decorrente da Primeira Guerra Mundial vai ser a posição das mulheres na sociedade, né? Porque o que acontece? Como a gente viu, né, no outro vídeo, muitas pessoas foram para a guerra, muitos homens foram para a guerra e eles eram quem trabalhavam, né? Então a gente tinha uma sociedade que os homens trabalhavam, as mulheres, né, ficavam aí no papel social de cuidar da família e do lar. E aí o que acontece? Depois da Primeira Guerra Mundial, as indústrias, inclusive as indústrias bélicas também, elas começaram a chamar as mulheres para trabalhar, né? Inclusive com cartazes e tudo, né? Dizendo assim, venha mulher, né? Ajudar a nação e tal. Então essa era uma das formas que elas podiam fazer, era, né, indo para as indústrias trabalharem. Como elas foram trabalhar, né, a gente tem um processo que é a saída de casa e começo aí a independência financeira, né? Que é um dos pontos, né, que vai fazer com que a mulher comece a avançar na sociedade capitalista, né? A sociedade capitalista, ela tem como principal fator o capital, o recurso financeiro, você ter os bens, né? Então, como a mulher dependia do homem para tudo, né, na questão econômica, então fazia com que ela se tornasse dependente dele. Essa independência financeira vai dar a ela uma liberdade maior. Então, é isso, né, que vai fazer com que elas comecem a buscar também, a participar da sociedade de forma mais intensa. Se eu estou trabalhando, eu preciso de direitos trabalhistas, né? Eu preciso de creche para cuidar dos filhos, eu vou precisar de uma série de conquistas, eu preciso que o salário seja igual ao do homem, que antes não era, né? Então tem uma série de coisas que as mulheres vão começar a se reunir e a exigir os seus direitos, né? Que vão ser as chamadas as sufragistas, né? Elas vão iniciar aí nesse período, início do século XX, né? A gente vai ter a participação intensa das sufragistas na Inglaterra, depois nos Estados Unidos, pedindo, exigindo aí os direitos das mulheres, direito ao voto, participação política e uma série de outras coisas também, né? São as primeiras feministas, assim, né? Vamos dizer assim, que esse grupo feminista que é tão mal visto, né? As pessoas adoram falar mal, mas a gente tem que entender que tiveram um grande papel e importância histórica social para as mulheres, né? Muitas conquistas que hoje usufruímos, né, foram decorrentes de muitas mulheres que morreram em luta, né, em busca de melhores condições para as mulheres, tá certo? Então, a gente vai ver melhor sobre isso, eu vou passar um filme, a gente vai assistir, né, a gente assim, né, vocês vão assistir, e aí a gente vai conversar bastante sobre esse tema ainda, certo? A gente vai ter uma crise do capitalismo liberal, né, não vai dar mais para o Estado não intervir na economia, porque o resultado do capitalismo liberal foi uma grande guerra, né? E aí vai vir outras formas, né, de intervenções. No caso, como vai ter depois uma crise financeira, né, que vai acontecer nos Estados Unidos, na crise da Bolsa de Nova York em 1929, né, isso aí vai acabar levando a uma série de consequências que vai favorecer outras ideias e outras formas de organização social sem ser a capitalista, né? Entre elas entra aí a própria ascensão do socialismo com a própria Revolução Russa, que estava acontecendo, obviamente, na Rússia, que a gente vai estudar também depois, tá certo? Então vai ter o quê? Uma ascensão das ideias socialistas e também, olha só, como estava crescendo o socialismo na Europa, estava também crescendo o antissocialismo, contra as ideias socialistas, né? Os países da Europa que foram pro lado mais conservador, né, adotaram aí ideias nazistas e fascistas, né? São chamadas de extrema-direita, né? O extremo conservadorismo, certo? Isso vai acontecer não só na Alemanha, como a gente conhece o nazismo na Alemanha, mas vão ter vários países que vão ter práticas fascistas, né? Portugal, Espanha, a Itália, né, que é onde vai ser iniciado esse tipo de governo, certo? Então isso aqui vão ser tudo decorrente aí das consequências da Primeira Guerra Mundial, das crises e das transformações que vão estar ocorrendo, certo?
Outro ponto é a gripe espanhola, né, gente? A gripe espanhola, já que a gente está, né, nós estamos impossibilitados de estar juntos, a gripe espanhola também foi uma pandemia, né, que ocorreu nesse período, inclusive, gente, matou muito mais do que a Guerra Mundial, né, assim, teve muitas pessoas mortas aí, né, possivelmente 50 milhões de pessoas mortas no mundo inteiro, né. Assim, não se tem exatamente a origem, né, dizem que foi na China, dizem que foi nos Estados Unidos, começou mais intensamente nos Estados Unidos, depois foi passando para a Europa, inclusive pelos próprios soldados militares, né, pelo próprio movimento de guerra. Então acabou que esses conflitos aí, acabou que esse vírus ele foi passando muito rapidamente porque ele tinha essa capacidade muito rápida de ser transmitida, que é o vírus da influenza, né, H1N1, né, que hoje em dia, pra gente, né, ele não é tão mais letal, porque existe mais, né, uma certa imunização do nosso corpo mediante a esse vírus, né, mas que a gente sabe que é sempre assim, quando um vírus novo chega, ele sempre, né, vem devastando até que as pessoas ganhem imunidade, ou que se crie alguma vacina tentando impedir, né, então, infelizmente, né, aconteceu isso, a gripe espanhola. Quiser saber até mais, pesquisa mais sobre isso. Chegou no Brasil também, o Brasil também participou da Primeira Guerra Mundial, foi uma participação, não foi tão intensa quanto foi na Segunda Guerra Mundial, o Brasil foi mais atuante, mas o Brasil foi o único país da América que participou, da América do Sul, que participou da Primeira Guerra Mundial, né? Os demais ficaram neutros, né, sem interferir aí nesses conflitos, certo? Então, gente, basicamente é isso, né? Vamos estudar, vamos fazer as atividades, vamos tirar as dúvidas. Se tiver dúvida, pergunta. Se tiver vergonha de perguntar no grupo, pergunta no individual. Mas não deixe de perguntar, tá certo? Seja pela atividade, seja por algum fato aqui que eu coloquei, certo? É isso, tá bom? Valeu, tchau, abraço.